Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje o nosso programa, a gente vai falar com empreendedora de startups. São tão poucas, né? Mas a gente tem muitas mulheres especiais, liderando ótimas startups. E agora a gente vai conversar com uma de agro, que é a Priscila Veras. Priscila, muito obrigada por ter aceito o convite, um prazer enorme te receber aqui, menina. Obrigada, prazer é meu. Eu adoro quando a gente tem a oportunidade assim de conversar mulheres com mulheres sobre esse mundo de tecnologia com mulheres, né? É bem interessante isso. Que legal, vamos tricotar bastante aqui, muito. Hein? Priscila, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória e fala também da tua startup. Quero muito que você fale, me chamou bastante atenção, gosto muito, tá dentro aí do meu interesse de acompanhar vocês lá na Muda Meu Mundo, né? Tua startup querida. Mas conta pra mim aí, conta pra gente a tua trajetória. Então, eu digo que tudo começou quando eu comecei a entender o que eu vim fazer nesse mundo, né? E é engraçado Você já porque... começou difícil. Mas foi bom porque aí eu não precisei voltar para poder descobrir isso, né? Que bom, né? Foi bom. Só que eu achava que pra gente poder fazer o bem, a gente tinha que ir no terceiro setor. Então, minha vida inteira foi orientada ao terceiro setor. Então, eu trabalhava muito com organizações internacionais. E aí foi quando eu comecei a entender que existiam empresas que poderiam causar um impacto positivo, né? Porque a gente não comenta às vezes isso é muito recente. E isso mexeu muito comigo, porque a capacidade de uma empresa de gerar valor financeiro e de gerar transformação, ela é muito alta, né? E ela é rápida, é muito mais rápida do que o terceiro setor. E aí, em 2016 eu resolvi largar tudo, né? Eu passei por uma experiência, eu tive filho, eu tentei amamentar meu filho, eu não consegui, eu ia no supermercado comprar comida, a melhor comida que eu poderia dar para ele. E aí, quando eu ia ver o preço do supermercado, era muito caro. E aí, quando eu visitava, né, as comunidades carentes, as comunidades rurais, eu ficava, puxa, por que esse produtor, né, pequeno tá recebendo tão pouco e por que eu vou no supermercado e tá tão caro? O que tá aqui por trás? Em 2016 eu larguei tudo. Larguei tudo para empreender. Isso quando? 2016. 2016. Peguei todo o meu dinheiro e comecei um trabalho pequenininho em 2017, que era fazer cestas e feiras nos finais de semana para tentar aproximar o produtor com o cliente da cidade. É lindo, tem um propósito lindo, mas quando a gente pensa em termos de negócio, isso não fechava a conta. Por quê? Porque uma vez por semana, muito trabalho, imagina, uma vez por semana você fazer uma feira, tentando fazer isso virar, não virava. E aí em 2018 acabou o dinheiro. E a gente não conseguia encontrar um modelo de negócio de jeito nenhum. Então em 2019 eu fiquei só pensando, era eu uma CEO de mim mesma, era só eu na empresa nesse tempo. Pensando o que eu poderia fazer para resolver esse problema dos produtores. E aí eu sentei com um canvas na mão e eu comecei a olhar para o mercado e olhar para onde ninguém estava olhando. E eu comecei a entender que existia um vácuo entre o produtor e o varejista. Estava todo mundo olhando para o cliente final, fazendo cesta. Só que tinha um vácuo de volume de negócio que poderia ser transacionado entre esse produtor e esse varejista. A gente disse, pô, é aí que a gente vai fazer. Então, a gente começou realmente a trabalhar no que a gente faz em 2019. A gente fez um MVP e a Muda Meu Mundo nasceu aí. Então, nós somos um marketplace B2B, white label, que conecta o pequeno produtor com o varejo na cidade, tanto o varejo tradicional, varejo offline, grandes redes de supermercado, quanto com as startups que conectam, que querem chegar lá no produtor e às vezes não conseguem. E a gente consegue resolver os principais problemas dessa cadeia que não consegue se conversar. Então, a gente consegue captar o produtor, qualificar o produtor, fazer a parte de emissão de nota fiscal, adiantamento de recebível, microcrédito, logística. Pegou esse produto, traz para a cidade, o supermercado consegue receber esse produto de uma forma muito simples e com toda a parte de transparência e rastreio de impacto focado em ESG. Então, quando a gente tirou todos os atravessadores, a gente conseguiu deixar mais dinheiro para o produtor e deixar mais margem para o supermercado para que ele conseguisse diminuir esse preço para o cliente final. Você falou de uma maneira tão fácil, mas não é tão fácil assim. Não, foram muitos erros e acertos. Eu adorei, porque aí vocês conseguem trabalhar a cadeia com solução de tecnologia, mas também, como você falou, o teu olhar sempre foi quem? Foi o produtor. Eu quero resolver o problema ali do produtor. E ali você não resolveu só o problema, você falando, você não resolveu só o problema, vocês, né? Não resolveram só o problema da questão da produção dele
chegar e ter um custo melhor para a pessoa, para o consumidor final. Você também trabalhou aí a questão de crédito, recebíveis. Isso é muito interessante, porque assim, eu não acredito que a gente vai conseguir resolver o agro, principalmente a gente está falando de 3 milhões de produtores no Brasil, que são pequenos, né? Boa parte do que a gente come de frutas, legumes e verduras, eles vêm desses pequenos. Esses pequenos, eles são muito mal assistidos. Então, se você chegar lá só para comprar o produto dele, beleza. Mas se você chegar lá atendendo esse produtor dentro de todas as necessidades dele, você consegue trazer um diferencial muito grande. E isso, a gente só conseguiu entender que isso era o que o produtor precisava depois que a gente começou a analisar os dados, né, ESG da cadeia produtiva. Então, a gente começou a entender, puxa, não é só comprar. Eu preciso ter logística para esse cara, eu preciso ter crédito para esse cara, eu preciso ter... Então, a gente tem uma base de produtores, hoje a gente está com mais de 400 produtores em 2 estados, 450, devemos chegar a 600 até o finzinho de agosto, né? Nossa meta é nos próximos... Isso com 2 estados. 2 estados, Ceará e São Paulo. Tá. A gente nasceu em Fortaleza, né? Esse modelo nasceu em Fortaleza. Um supermercado permitiu que a gente fizesse todos os testes, né, nesse supermercado. Legal. E a gente foi crescendo. E hoje a gente atende São Paulo com os produtores de São Paulo e a gente está projetando um crescimento muito grande para cá. Maravilha. Então, assim, a ideia é como é que eu resolvo o problema do meu cliente. A gente está muito concentrado nisso. Porque quanto mais eu consigo resolver o problema do produtor... O teu cliente é o produtor. O varejo também. O varejo também é cliente. Tá, mas, são assim, personas, né? São 2 personas. Mas quando eu falo do produtor, é porque a gente tem 3 milhões de produtores só no Brasil. 3 milhões de produtores. E aí você está falando de quê? Você está falando de frutas, verduras e legumes? Frutas, verduras e legumes, produtos frescos. Frescos. A gente não entrou, a gente fala assim, mas por que vocês não entraram em produtos processados, tipo um mel, um ovo? Porque é mais fácil. A gente queria fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Isso aí consegue já fazer. É só trazer. Sim. A gente precisava pegar esse produtor e dizer para ele... produz que a gente consegue a venda. E aí, aí entra o propósito, né? Puxa, se esse cara para de produzir hoje e o filho dele entende que produzir não vale a pena, a gente tem um problema muito grave de desabastecimento no futuro. A gente está falando de um mundo de 9 bilhões de pessoas com uma capacidade produtiva que não está aumentando. Para essa capacidade produtiva aumentar, a gente precisa trazer dinheiro para a mão do pequeno. Então, a gente precisa fazer com que essas intermediações elas acabem, ou elas sejam a mínima possível, para que esse cara gere renda e o filho dele diga, puxa, eu também posso ter dinheiro sendo agricultor. Então, quer dizer, vocês já pensaram lá na frente, se a gente não trabalhar bem isso, daqui a alguns anos, né? Provavelmente a estatística de vocês, que a gente vai ter 9 bilhões de pessoas e um problema aqui na cadeia. Isso aqui na base, a né? ONU fala sobre isso, né? A FAO fala sobre isso, esse desabastecimento alimentar, Sim. né? Então, bacana que está sendo feito isso. E aí vocês começaram lá, que a gente fala, né, pivotar, testaram lá, que bom, né, que sempre a gente fala, né, quantos não vocês receberam até chegar, mas enfim, teve um que aceitou, deu certo, eu acredito que vocês são muito gratas a isso, deve ser muito, ali, é nosso cliente até hoje, assim, a gente tem um carinho muito especial por eles, eles permitiram e até hoje a gente tem essa coisa de vamos testar, o que vocês acham? Então, assim, eu digo, foi o primeiro supermercado que realmente trouxe transparência na cadeia produtiva com dados ESG, foram eles, né? Permitiram a gente testar todo o modelo e hoje a gente cresce por causa deles, né? Aí, Ceará, São Paulo, quais os próximos estados aí? Então, já está tudo mapeado, a gente deve descer para Paraná, Rio e Minas, que estão próximos de São Paulo. Sim. Então a gente tem já uma base de produtores muito grande crescendo em São Paulo e a gente deve ir para esses outros estados. Depois que a gente entrar Sul e Sudeste, a gente volta para o Nordeste. E aí a ideia é chegar a Recife e depois fazendo os outros estados. Aí você vai trabalhar lá próximo. Isso. Mas como é que você trabalha a logística de tudo isso, menina? Que a gente está falando de produtos frescos, de uma produção assistida ali que você tem que... E pequenas produções, né? Pois um que produz uma quantidade pequena, o outro, e aí tudo isso junta faz uma grande produção. E aí vocês não têm essa seleção se é orgânico ou não orgânico? A gente tem, na verdade, a gente começou a trabalhar exclusivamente com orgânico. E ao longo do tempo, quando a gente entendeu que, na verdade, o produtor convencional era o produtor mais massacrado, porque é ele que entrega o produto dele por qualquer preço no Ceasa, né, no Ceagesp,
a gente começou a entender como é que a gente poderia fazer para trazer sustentabilidade para esse produtor convencional. Então, a gente começou a desenvolver um modelo de trabalhar com esse produtor. A gente tem uma plataforma de aprendizagem toda com videoaulas desenhada para ele, onde a gente ensina sobre agricultura regenerativa. E aí, esse produtor que é convencional, que a gente fala produtor convencional, é aquele que usa algum químico. E ele usa químico porque ele não tem orientação do que fazer. Então, quando a gente entra com a orientação técnica, isso para ele é muito bom, né? Ele começa a usar de uma forma certa, e aí isso não agride a nossa saúde, entendeu? E aí, quando a gente pensa na logística, é bem interessante, porque a nossa logística, ela nasce da captação de produtor. Então, a gente já capta produtores georreferenciados com as rotas estratégicas que a gente quer ter para diminuir os custos de logística. A sua tudo grande isso dentro do modelo. Para fazer tudo isso. Minha grande equipe hoje para operar tudo isso são 19 pessoas. Que coisa, hein? 19 pessoas. A gente não deve crescer em termos de equipe esse ano, a gente deve triplicar. Mesmo indo para mais 3, 4 estados? Não, a gente vai ano que vem para mais 3, 4 estados. Esse ano, na verdade, a gente vai quadruplicar o nosso faturamento, mas com o mesmo time. Com o mesmo time. Isso é legal, por quê? Porque a gente está conseguindo produzir tecnologia que está sendo eficiente. E isso para a gente é importante. Toda a tecnologia que a gente produz, ela é baseada na necessidade do nosso cliente. Eu não vou produzir uma coisa que é bonita para mim ou bonita para alguém, um investidor ver e dizer, puxa, que incrível. Eu tenho que produzir para o produtor. Então, esse produtor, ele pega o celular dele de uma forma muito simples, às vezes é um produtor que não sabe ler, escrever direito, e ele consegue ter todas as informações que ele precisa ter para poder comercializar. Então, Bacana. Isso é a transformação que a gente quer levar, né? Isso, claro, dentro de um modelo de negócio que ele pode ser escalável, lucrativo, e que a gente quer levar isso para o mundo inteiro. Que legal, parabéns. Eu adoro, sou fã, já te falei que depois que eu conheci a Muda Meu Mundo, virou referência para mim em várias reuniões, tá? Tanto do teu modelo de negócio, quanto eu vejo oportunidade para uma cidade ou para alguém, enfim, eu sempre coloco essa questão. Bom, eu faço parte de algumas redes de investimentos e uma delas eu sei que vocês receberam aportes, né? Esse primeiro aporte que vocês receberam, não lembro se foi esse primeiro lá, né, que a gente estava falando, ele foi essencial para vocês crescerem ou vocês conseguiriam alavancar? Como que foi essa fase aí de buscar esse primeiro investimento? Eu acho que foi vital para a gente conseguir crescer. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha, eu coloquei num modelo, que foi um modelo que era mais um teste. Vamos tentar entender isso aqui. Então, eu não tinha mais o que investir, né? E esse primeiro investimento que a gente recebeu, ele foi o investimento que permitiu a gente chegar até aqui, né? Agora a gente captou o segundo investimento. Então, aí por coincidência, vocês receberam investimento de um segundo grupo que eu faço parte, né? E foi coincidência mesmo que quando eles me falaram, eu falei, já invisto, né, numa outra rede. E aí o mais fantástico ainda foi que é um ano depois, né? E vocês já triplicaram o valuation, é isso mesmo? Isso. E assim, a gente não triplicou o valuation de uma forma não sustentável. A gente tem um modelo que ele prova porque o nosso valuation vale isso. Então, assim, foi muito legal porque nas conversas com os fundos ninguém questionava. Você sustenta essa informação. Isso, não questionava. A gente olha os números e a gente diz, puxa, não, realmente vale isso aqui. E aí foi bem legal, porque em um ano a gente triplicou, né? Foi muito importante. Porque a gente já até encontra, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, que tem muitas startups que preferem trabalhar com um valuation aqui esticado no primeiro, né? Um valuation alto. E a gente sempre fala do risco, né? Porque para você ir para uma próxima rodada, tem a questão do equity, tem a questão de diluição. Eu acho que vocês estão sendo criteriosas, pode estar sendo aí uma questão que a gente sempre fala, conservadoras, mas eu tenho certeza que uma próxima rodada você vai estar com o teu cap table ali bonitinho, prontinho, e aí a gente consegue, por que não, na próxima triplicar de novo? Exato, acho que Não é isso. A gente desenhou um
plano desse crescimento. Eu digo que a gente é muito organizado estrategicamente. Porque a gente desenhou um plano de crescimento, por exemplo, em 2019, quando a gente começou o MVP do modelo, a gente sabia que 21 a gente vinha para São Paulo. Então, estava tudo dentro do planejamento. E isso entra no nosso planejamento de investimento. Então, eu sei que eu vou precisar de investimento neste momento, porque eu vou crescer tanto. Então, a gente pegou investimento agora, não é para fazer o dia a dia acontecer, é para crescer. Então, a gente está usando isso para crescer, para que a gente chegue num outro momento e cresça de novo. E dentro da Mudar Meu Mundo, qual o teu papel? Eu sou CEO Você hoje. É CEO, você mas... tem uma CFO. Um CFO. Então, eu sou CEO hoje CEO. e COO também. COO. E CFO? A gente está agora começando uma busca para um CFO. E eu tenho a minha sócia, que é a Laís, é a CTO. Então, CTO. somos uma startup liderada totalmente por mulheres. Que legal, olha que orgulho. Um case maravilhoso para a gente trabalhar. Te falei que eu tenho muito orgulho que vocês estão fazendo, principalmente pela força que vocês têm. Eu não tenho dúvidas que vocês vão longe. Olha aqui, ó, até te mostrei aqui, ó. Nossos Lindo! Unicórnios, né? Tourinho aqui para dar sorte também. Mais do que isso, é a consistência. É você acreditar no que você está fazendo, né? E quando a gente fala nesse mercado, a gente fala de diversidade, a gente fala de mulheres, a gente tem relatos aqui de mulheres que sofreram preconceito, tiveram umas questões aí e tal, enfim. No caso de vocês, nesse mercado, e olha que vocês cresceram bastante em pouco tempo, se a gente considerar 2019, é isso? Isso, meio de 2019. Meio de 2019, então pensa. E eu acho que vocês meio que falaram assim, não, vamos, né? Engataram a segunda ali. E eu acho que é muito isso, eu acho que é uma característica muito boa. Mas nesse tempo, vocês tiveram alguma questão que você possa falar que se fosse homem seria diferente, ou algum preconceito? Eu acho que isso é interessante vocês colocarem pra gente. E assim, é interessante a gente pensar que a maioria hoje das startups são lideradas por homens. E aí, quando você entra em startups lideradas por mulheres, já são poucas. Do agro, menos ainda. E aí você pensa, mulheres nordestinas, menos ainda. Então, quando a gente começou o processo de captação, que a gente estava atuando só em Fortaleza, né, e a gente ia conversar com as pessoas, eles faziam, então, quando você provar o modelo, aí você volta aqui pra gente conversar, a gente gostou muito, mas quando você provar, eu falei, não, mas tá provado, olha aqui os números. Não, mas você tá em Fortaleza, é outro mercado. Então, assim, só pra você entender que não é unicamente um preconceito com a mulher em si, mas às vezes até com a localização que a gente tá, entendeu? Claro. Ele não viu o modelo, não tá no hype, né, aqui de São Paulo, então acaba que isso dificulta. A gente viu de tudo, sabe? De ser questionado em banca, quem vai ficar com seu filho enquanto você tá dando duro na empresa, desse tipo de coisa, né? Quer dizer, se você se provar, se você dá conta de fazer a operação do teu negócio, né? A gestão. E aí teve uma hora que eu falei assim, então, eu larguei tudo para empreender. Eu dou muito conta do que eu faço. E é difícil. Filhos? Eu tenho um. Tá. Né? Eu tenho um filho que tem 10 anos já. 10 anos. Tá fazendo estágio Daqui comigo a pouco agora ele nas vai férias. Ele que se cuide, que daqui a pouco você vai botar ele para trabalhar. Ele vai fazer um estágio em breve. Mas existe. E assim, a gente está agora ocupando esse espaço, né? As mulheres elas não tinham coragem, talvez, não era permitido para a gente entender que a gente pode arriscar tudo. Eu arrisquei tudo. Quando eu abri mão, eu era executiva de ONGs americanas, né? E eu abri mão de tudo para ficar na incerteza, que é o empreendedorismo. Aí você chega lá na banca, o cara te faz uma pergunta dessa, você fala assim, e a minha história, então, né? Respeita a minha história. Então, é difícil, é muito difícil. Mas eu também acho que o que a gente está construindo agora é ponte para as próximas mulheres que virão, sabe? Eu estava uma vez conversando com um outro empreendedor que também é investidor, e aí ele dando altas dicas pra gente, ele fazia, sabe, eu quero muito ajudar, tudo que vocês precisarem, porque eu tenho 2 filhas e eu não quero que minhas filhas passem por isso. Que legal. Entendeu? Muito legal. Tem esse mundo, eu acho que a gente tá começando. O mundo tá ficando melhor. Eu acho que o mundo está ficando melhor. Eu não sei se a gente está ficando melhor, sabe? Eu acho que existem pessoas que estão ficando melhores. E eu acho que, né, a gente vai chegar nesse momento. Acho que a gente fazendo um trabalho também. Eu acho que assim, o trabalho que vocês estão fazendo, e a gente sempre coloca aqui, a gente escuta muito depoimento também, é inspiração, é motivação, né? Eu acho que as mulheres, quando elas se sentem representadas, você passou por tudo isso. Você teve essa coragem. Tem muitas mulheres que
tiveram essa coragem, ou não têm essa coragem, ou desistem, né? Então, eu acho que isso já inspira, ter essa referência. E outra coisa, saber que você está passando, você já passou, e outras também que estão passando por essa situação, pode se inspirar, pode falar, poxa, eu também consigo. Então, o objetivo também é a gente dar um apoio, né? É pegar na mão, vamos juntos, vamos fazer isso acontecer. Espalhar que é possível. Exato, por que não isso, né? Muito. Então, quer dizer, temos aí uma startup com um potencial gigantesco, liderada por mulheres em agro. E com muitas investidoras mulheres. Premiações. Então, eu fui esse ano eleita uma das 20 mulheres mais inovadoras de AgTech do Brasil. Muito Meu bom. Deus, orgulho master. Orgulho. E tem várias premiações que a gente teve desde o começo, de ONU, empreendedora do ano, de um fundo ano passado. Quero então, que você fala disso. E esse orgulho todo? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque acho que a gente ralou muito para chegar até aqui, em todos os sentidos. A gente ralou muito, né? Quem é empreendedor sabe tudo que a gente passa, as noites sem dormir, você ocupa 4 funções. Quando a gente começou, a gente levava produtos para o supermercado no nosso carro. Acabei um carro fazendo isso. Então, assim, são coisas que a gente passa para poder começar e fazer esse sonho acontecer. E aí, uma das premissas que a gente tem muito forte na Muda Meu Mundo é que a gente pode se dar o direito de errar, mas a gente precisa errar pequeno e corrigir rápido. Errar rápido. Pequenininho e corrigir rápido. Porque aí a gente consegue crescer com esses passos, entendeu? Com os nossos próprios passos. Claro. Adorei isso. Isso já está ali disseminado, né? Na equipe. Cultura. Meu cultura. Deus, é cultura. Gostei muito. E quando a gente está falando desses prêmios, esses prêmios são indicações? Vocês se viram que tinha essa possibilidade? Vou colocar Mundo Meu Mundo ali também? Eu acho que poucos prêmios foram coisas que a gente se inscreveu. A gente diz assim que a gente não tem nem tempo de parar para escrever, se inscrever no tempo. Como, né? Essa da Forbes... Tô preocupada com o teu filho. Essa da Forbes, por exemplo, eu nem imaginava. Alguém que me mandou mensagem, ai, parabéns, eu disse o que foi. E aí... Nós recebemos no grupo isso. Pois é, eu nem mandei sabia, pra você. eu nem sabia. Então, assim, eu acho que é esse fazer o trabalho de forma constante, de forma inteligente, e mostrando para o que a gente veio, né? A gente não veio aqui só para mudar o mundo de forma hipotética, né? A gente veio pelo desenvolvimento sustentável e isso mexe com empresas que podem ser lucrativas, com units econômicos saudáveis. Então, assim, a gente tem muito essas premissas e a gente fica super feliz de estar nesse meio aí agora, de estar começando a ser conhecido. Que legal, hein? E aí a gente estava falando um pouquinho da questão de diversidade, que tem poucas mulheres, né, startups, e tem poucas mulheres também como investidoras. Como você acha que a gente consegue mudar essa visão de ter mais mulheres, da gente conseguir trazer mais mulheres com empreendedoras, mais mulheres com startups, mais do que isso, trabalhar essas conexões todas? Eu acho que a gente vai ter em breve muitas investidoras, porque à medida que as mulheres vão crescendo, né, até as próprias fundadoras de startup vão começando a ganhar algum dinheiro, elas vão começando a investir também em outras mulheres. A gente tem muito isso, né? Eu e a Laís, minha sócia. Mas eu acho que parte muito do que a gente ensina nas universidades. A gente não está nas universidades ensinando para o pessoal que é possível empreender em algum curso, em alguma área. As pessoas estão se formando para fazer as mesmas coisas que os nossos pais faziam, né, há anos e anos atrás. Então, eu acho que a gente tem que disseminar isso sim, que seja com seminários, que seja com... a gente precisa trazer isso para a mídia de uma forma mais, né, profunda, para que a gente consiga de verdade fazer as mulheres enxergarem que tem risco, mas é possível. A gente trabalhar consegue. Isso com consistência, né? Mostrar o resultado, né? Porque hoje são pouquíssimas mulheres que você consegue olhar e dizer qual é o resultado, qual é a mulher que você olha hoje e você diz assim, puxa, eu quero chegar onde essa mulher chegou. São poucas que a gente consegue no mundo de tecnologia, né? É muito pouco, mas eu acho que é só o começo do que a gente está vivendo. Mas assim, é uma curiosidade. Startup de mulher, né? Fundadoras mulheres ali, enfim. Vocês têm uma visão assim do mercado e das referências de vocês serem mulheres ou não? Ou vocês trabalham com... Quais as referências de vocês no mercado, né? Não só especificamente mulheres, ou vocês têm esse olhar mais ativo para essa questão de mulheres? Então, a gente olha
Mas dentro do nosso nicho, vamos dizer assim, de agro e tal, a gente não tem um destaque, né? Dizer, puxa, essa aqui chegou aqui, ainda não. Eu acho que em breve a gente vai ter isso. Então, eu gosto de olhar muito para as empresas, independente de quem de quem está liderando, né? Isso. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente consegue dizer, poxa, eu estou aqui e eu consigo chegar aqui. Não interessa se eu sou uma mulher, eu vou chegar lá. Claro. E é difícil a gente olhar e dizer, puxa, tem esta mulher aqui neste... É horrível dizer isso, né? Eu fico muito triste, porque eu acho que a gente o futuro vai mostrar pra gente que o que a gente está construindo hoje, nós vamos ser essas mulheres do futuro, né? Essas inspirações. Mas dentro do agro hoje é muito difícil a gente encontrar uma empresa que liderada por mulheres chegou longe, né? Sim, isso é verdade. Infelizmente. Agro ainda é muito liderado por homens, mas tem também um histórico muito machista, né? Muito. Quando a gente começou, a gente ficava na incerteza, será que o produtor vai escutar a gente? Porque uma das nossas premissas também é contratar muitas mulheres, né? Mães, principalmente. A gente gosta muito de ter as mães, né? Porque as mães, elas sabem que o tempo é muito curto. Então, elas conseguem... são altamente produtivas, exatamente, né? Elas conseguem ser altamente produtivas em curto período de tempo, né? Então, assim, a gente entende que o agro tem essa característica e engraçado que a gente não encontrou essa resistência nos produtores. Os produtores escutam muito as agrônomas, né? A gente tem um time de agro são muitas mulheres. Acho que 70% do nosso time de agro são mulheres. Então, eles escutam muito. Eu acho que é uma transformação, é um processo de transformação que a gente vai viver. Um processo de transformação, tanto em agro, que a gente tem outras startups de mulheres aí em evidência, que eu gosto muito disso, mas principalmente tecnologia também a gente vê crescendo, né? A gente precisa fazer um trabalho, mas eu acho que, assim como a gente teve aquela onda de fintechs, a gente tem a onda de agro agora. Tá todo mundo olhando. E eu acho que vocês chegaram num momento tão especial. E assim, a gente está falando de alimentação o tempo todo. Então, vocês estão trabalhando com o que realmente mexe, com o que é fácil da gente entender. Mas também ajudar o produtor. Poucos tiveram essa... Você sabe disso. Provavelmente você fez a lição de casa de ver quem seriam seus concorrentes ali. E eu acho que ao longo desse tempo, porque eu já validei várias startups que pivotaram mais ou menos o produto de vocês. Mas a gente sabe que são poucos realmente que deram atenção, que tiveram esse olhar que vocês tiveram problema, não é isso? Eu digo que o pessoal pergunta às vezes, né, quem são os seus concorrentes? Vamos olhar o que o concorrente está fazendo. E eu sempre digo isso, a gente tem que olhar o problema do nosso cliente. A gente tem que ser tão eficiente para o nosso cliente que ele não vai nem olhar para o nosso concorrente. Ele vai dizer, puxa, eu tenho tudo aqui. Eu recebo tudo aqui. Não é só uma questão de preço. Tem outras coisas que eu estou recebendo aqui também que são muito importantes. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser no cliente e não na concorrência. Entendeu? E aí sim a gente vai conseguir resolver a dor dele. Que legal. Acho que esses dois últimos fundos que vocês receberam aporte são liderados por mulheres, né? Um deles só com mulheres, né? O outro não lembro se é só com mulheres. Só com mulheres. Então, os dois só com mulheres. Só com mulheres. Olha que coisa especial, né? A gente tem muito orgulho disso, porque assim, acho que a primeira investidora anjo que fez um cheque para Muda Meu Mundo, né, que era uma amiga, era uma mulher, né, que nem achava que era investidora, e ela entrou nessa com a gente, e aí a gente tem conseguido trazer muitas mulheres, e a gente fica muito feliz, porque essas mulheres, elas estão nos apoiando de muitas formas. Então, a gente montou o board e comitês de assuntos que a gente queria, mentoria e está precisando desse apoio, a gente vai abrir para elas, olha... Quem quer ajudar? A gente tem esse aqui que a gente está precisando de ajuda, esse aqui que a gente está precisando de ajuda. Eu já tô dentro, né? Para que a gente consiga ir forte, rápido e com passos firmes. Exato. Entendeu? É isso. Que legal. Olha, eu fico muito contente de saber da trajetória de vocês, da sua trajetória, da sua história, com a tua fortaleza, com os desafios, que vocês estão chegando até aqui. E talvez você tenha a sensação de que tem muito pela frente, né? E é exatamente isso. Quando a gente está falando do primeiro aporte,
é interessante, já se provou, tá ali. O primeiro, para você chegar no segundo cheque, é até um pouco mais fácil, que você já teve o primeiro, mas os desafios também são grandes, são maiores, né? O valor do cheque é maior, mas os desafios também são, e eu acredito muito no potencial de vocês, já falei, tô junto, estamos ali fazendo isso. Mas eu acho que uma coisa tão importante é a gente acreditar, né? É a gente realmente fazer isso que você está falando. É você se sentir privilegiada, sentir fortalecida de ter muitas mulheres apoiando, ajudando, porque isso mostra um pouco da transformação, que é a transformação que eu acredito e que eu gostaria. Porque quando a gente tem grupos de mulheres ali, ou mulheres, nós temos um olhar especial também quando a gente tem uma startup sendo apresentada ali na banca, e saber que esses grupos, que tem grupos que também tem esse olhar, não só validando, mas também assim, a nossa prioridade, ou o nosso propósito é investir em startup de mulheres. Então eu acredito que daqui a alguns anos esses nossos indicadores aí, eles vão estar melhores graças a esses movimentos que estão sendo feitos. Você não acha, Pri? Acho, e eu acho que é de mão dupla, é tanto das empreendedoras quanto das investidoras. A mulher olhar para a mulher, às vezes a gente acha que não é favoritismo, é porque se a gente não olhar uma para a outra, a gente não vai conseguir chegar em canto nenhum. Você imagina uma startup que ela lida com sexual wellness para mulheres. Sim. Ela vai apresentar para uma banca de homens, ninguém vai entender o que é aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que essa via de mão dupla é a mulher investidora saber que ela pode fazer isso, né, que ela tem, eu acho que isso é muito importante. A gente tem muitas mulheres que poderiam estar investindo e que às vezes nem sabem que podem investir, né? Ao mesmo tempo que mais mulheres chegarem a empreender e passar por todo esse processo de risco, porque é risco, é dureza, é cansativo, a gente faz, sei lá, 4 coisas ao mesmo tempo, mas que é muito legal ver tudo isso acontecer. Eu acho que eu nunca imaginei o que era ser empreendedora. Eu sempre fui empreendedora, olha que louco. Eu trabalhava para uma empresa, mas eu não tinha essa característica. Quando eu descobri que eu sempre fui empreendedora, eu digo, puxa, eu devia ter feito isso antes. Você já tinha esse olhar, né? Eu devia ter feito isso antes, porque o papel do empreendedor é resolver problema. A gente está aqui para resolver problema. Então, eu encontro um problema, eu atuo sobre ele, eu crio um modelo de negócio que resolve esse problema. É isso. Pri, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho para um negócio? Para tudo? Meu maior sonho. Eu digo que o meu maior sonho é que no dia que eu me vá dessa terra, as pessoas consigam se lembrar de mim com algo muito legal que eu tenha feito. Então trabalhar o seu legado. É o meu legado, Eu acho que tudo que eu faço pensando nisso. Como é que eu consigo deixar algo para esse mundo? Então, esse seria o maior sonho. E aí, se eu olho para o meu negócio, eu digo que o maior sonho é ter uma quantidade enorme de produtores sendo atendidos no mundo inteiro, né? Esse produtor conseguir gerar renda, esse produtor ter constância na renda, esse produtor conseguir ter acesso a crédito, coisa que ele não tem. Então, assim, é isso. Acho que a gente quer mudar o mundo mesmo. Poxa, o nome já diz tudo, né? Pri, adorei conversar com você. O pessoal tá falando ali que acabou o nosso tempo. Eu ficaria aqui horas pra gente até conversar mais, assim. Mas você vai voltar. A gente vai ter um próximo episódio daqui a algum tempo, que eu quero que você me fale aqui, como é que andou, porque eu acredito muito na startup de vocês, acredito muito na Muda Meu Mundo, mas principalmente quando a gente fala que a gente tem um país com água, um país com uma regionalidade, com potenciais e mulheres fortes, tanto vocês quanto outras aqui que estão apoiando. Então, muito obrigada, muito sucesso para vocês. Obrigada demais, para mim é super prazer e conte comigo, a gente está aqui para realmente fazer diferença, né? E para que as outras mulheres que venham depois da gente consigam encontrar um caminho mais fácil. Legal, parabéns, adorei. Obrigada.